estes assuntos. Ah, Sofia, passo-te a palavra. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos e a todas por estarem aqui exatamente nesta hora de almoço. É ótimo estar convosco, é uma alegria muito grande poder apresentar em português também. Acho que é a primeira vez que vou apresentar a carta em Portugal, assim. E quero agradecer à Arqueolócia e à Alexandra, particularmente pelo convite, e vou ser muito breve. Eu basicamente sou arqueóloga, estudei em Coimbra, e a minha paixão foi sempre o Egito Antigo. E digo sempre que o Egito foi o meu primeiro amor, mas a Mauritânia mudou-me a vida, porque eu queria ser arqueóloga e egiptóloga, e trabalhei para isso, e estive vários anos a trabalhar no Egito, mas depois eu vivi em Barcelona muitos anos, e houve uma oportunidade, andavam à procura de um arqueólogo com experiência no deserto, para trabalhar num projeto de cooperação cultural, para o desenvolvimento, na Mauritânia. E eu integrei a equipa e, de facto, apaixonei-me pelo trabalho com as comunidades, apaixonei-me pela possibilidade do património a promover esse respeito intercultural e desenvolvimento local também. E a partir de então tenho-me dedicado já há mais de 20 anos ao turismo patrimonial e sustentável, integrando outras práticas. E basicamente acho que é isso a minha introdução que gostaria de fazer hoje para o nosso grupo, digamos. E eu hoje venho-vos falar de um documento que eu considero que é muito importante e que, para mim, um documento anterior, que eu já vos vou explicar um bocadinho a história destas cartas do ICOMOS, em 99, quando eu trabalhava na Mauritânia, era um sítio património mundial, e eu andava sempre com a carta debaixo do braço para me acompanhar, para me clarificar até questões ou para aplicar bem princípios que são relevantes nas nossas práticas. Portanto, eu hoje trago-vos dos princípios à prática, aplicar a Carta do ICOMOS para o turismo do património cultural, à gestão e comunicação do turismo arqueológico. E quais são os grandes desafios que nós, como arqueólogos ou pessoas que trabalhamos no património arqueológico, temos, não é, em relação ao turismo? Por um lado, a pressão crescente sobre os sítios arqueológicos, não é? Frequentemente frágeis ou vulneráveis ao impacto da visitação, desafios que acontecem diariamente, né, para os gestores de sítios na gestão do turismo, incluindo o planeamento, as capacidades de carga dos sítios e a própria conservação. A importância da interpretação e comunicação, não só para quem visita, mas também para as comunidades locais, como é que os seus patrimónios são transmitidos e comunicados. E depois o papel central das comunidades locais, enquanto detentoras de direitos também, conhecimentos, que são relevantes e importantes, e agentes da própria gestão de sustentável dos sítios. E é verdade, e acredito que quando enraizado nos sistemas de conhecimentos locais, o turismo pode ser uma plataforma de capacitação das comunidades e da aprendizagem partilhada, não só de nós como especialistas ou quem nos dedicamos ao património, receber conhecimentos e tantas práticas e tanto saber local que nos pode enriquecer a nós, e ao mesmo tempo essa transmissão, não é, de uns a outros, essa real colaboração pode ser tão rica. Através do património, no fundo, ligamos o conhecimento do passado às responsabilidades que assumimos para o futuro. Estou a ouvir outra vez eco, Alexandra. Eu não toquei nada. Sandra Laldinho, podes desligar o som? Pode ser que isso... Vou continuar a falar? Se calhar sim, temos que ficar todos... Já está? Ok. E agora vou-vos apresentar um bocadinho o ICOMOS, para quem não conhece, em específico o Comitê Internacional de Turismo Cultural, da qual sou secretária-geral. O ICOMOS é basicamente uma associação de profissionais, é uma non-profit, portanto é uma associação sem fins de lucro, que inclui mais de 12 mil membros. É estruturado por comitês nacionais, temos cerca de 110 comitês nacionais, e por comitês especializados de diferentes áreas do património, da cultura. Um deles é o Comitê Internacional de Turismo Cultural. Dentro do nosso comitê científico somos mais de 200 profissionais de diferentes áreas, ligadas ao património, ao turismo, à arquitetura, enfim, vários ramos. Desenvolvemos estudos, visitas técnicas, investigação também e apoio a políticas públicas relacionadas com o turismo e o património. O nosso trabalho é completamente orientado pela Carta do ICOMOS para o Turismo e Património Cultural, atualmente a de 22, que é mais recente, foi aprovada na Assembleia Geral em Bangkok, na Tailândia. Mas a primeira carta foi em 1976
E foi também o primeiro documento internacional a centrar-se na necessidade de abordar responsavelmente o turismo em relação não só ao património cultural, mas também reconhecendo como uma fonte de benefícios económicos e de educação cultural, de intercâmbio e de encontro entre as diferentes culturas. O processo de renovação desta carta começou em 2017, mas entre a atual que temos houve outra, entre a primeira de 76 e a atual, houve a de 99, e ambas cartas, tanto a de 76 como a 99, ainda são válidas e constituem o que consideramos textos fundamentais do ICOMOS e podem ser usadas e aplicadas. Na primeira delas, havia o conceito do turismo como um fenómeno social, humano, económico e cultural irreversível, cuja influência sobre monumentos e sítios é particularmente significativa e continuará a crescer. Mal sabíamos nós quanto. Foi um documento realmente pioneiro na abordagem ética, económica e multidimensional do turismo. Destacou o papel educativo do turismo, dirigido a turistas e também especialmente a jovens. E defendeu a formação dos profissionais responsáveis pelo uso do turismo do património. Alcançou, de facto, um grande e um amplo consenso internacional. A de 99 trouxe novas ideias e princípios. Por exemplo, o património como um conceito mais amplo que integra o ambiente natural e cultural. Essa ideia das dimensões naturais e culturais do património, incluindo as paisagens, os sítios, mas também práticas e conhecimentos vivos. Trouxe também a ideia da gestão do património, de dever comunicar o seu valor e a necessidade da conservação, tanto para as comunidades como para os visitantes. O turismo deve beneficiar as comunidades locais e apoiar a preservação do património e das práticas culturais. Isto é algo muito presente na Carta de 99. Como vos disse, em 2017, o Comitê resolveu renovar a Carta para o turismo do património cultural. Peço desculpa. Tinham passado praticamente 20 anos e a grande evolução das políticas em relação ao turismo e ao património eram claríssimas. Estamos a viver, claro, uma situação do impacto do turismo de massas em alguns sítios, cidades e algumas comunidades. Também era importante rever e trazer e vincular ainda mais a questão dos direitos associadas ao desenvolvimento sustentável do turismo e às questões da emergência climática. Isto não era tratado nas cartas anteriores. Claro, começámos em 2017, em 2019 veio o Covid e dá-se uma quebra global de mais de 74% no turismo e vemos nesse momento a necessidade e também uma oportunidade, não é, de pensar e recalibrar os modelos de turismo propostos pela Carta do ICOMOS. Portanto, a Carta de 22 atualiza e complementa a Carta anterior, responde ao crescimento e impacto do turismo nas últimas décadas, defende também uma abordagem integrada que articula a proteção do património, os benefícios para a comunidade e a importância da sustentabilidade a todos os níveis, promove participação, inclusão e, sobretudo, os benefícios mútuos entre o património, o turismo e a sociedade, que nem sempre acontece, integra o património cultural, a governação do turismo e a sustentabilidade, reforça as ligações de natureza e cultura, a equidade social e a resiliência climática das comunidades e dos sítios, promove a colaboração entre setores tradicionalmente separados. Como bem sabemos, o património e o turismo muitas vezes não se sentam à mesa, não dialogam e é extremamente importante que o façamos. E também traz a ideia de que o turismo deve proteger o património cultural e material, deve ser um ator de proteção e não um ator que pode causar riscos ou causar problemas, não é? Só nos sítios e nas comunidades locais. Os benefícios devem reverter, em primeiro lugar, para as comunidades locais, para além dos agentes turísticos, evidentemente, mas não se pode continuar a ter modelos de turismo onde as comunidades locais, de facto, não são beneficiadas e acabam por ter essa relação quase de afastamento e de não quererem turismo perto das suas comunidades. A interpretação dos locais e dos sítios património deve promover o respeito pela diversidade cultural. A tomada de decisão sobre os sítios deve ser participativa. Eu sei que isto é um bocado complexo às vezes, mas é importante que o seja. Os riscos climáticos devem integrar o planeamento dos sítios património e do turismo. Eu trouxe vários casos de estudo. A carta em si, vocês têm aqui o código e depois podemos também enviar, se calhar, um e-mail com os links para a carta. A carta em português vai ser lançada, a tradução no dia 9 de março, em Lisboa.
Mas eu vou, portanto, há 3 objetivos e 7 princípios, eu não vou entrar nos princípios todos e explicar-vos, porque isso seria muito maçudo e também não é o que queremos. Eu penso que é sempre bom aplicar e ter casos práticos e, portanto, eu trouxe-vos 3 casos práticos e vou focar, sobretudo, em 5 princípios. O princípio 1, que tem a ver com a proteção e conservação, ou seja, planeamento do turismo centrado na salvaguarda dos sítios arqueológicos, ou seja, aquilo que eu vos dizia, o turismo como um elemento de proteção dos sítios. A gestão da visitação, com o princípio 2, integração da capacidade de carga e do planeamento estratégico na gestão dos sítios. Não dá para vermos todos, não todos vamos poder ir a Florença, provavelmente, infelizmente, mas é uma realidade que temos que aceitar, e tantos outros sítios. Princípio 3, interpretação e comunicação, a promoção de experiências dito informadas, críticas e significativas, como comunicamos, o que comunicamos, que conhecimento e o que é que integramos nessa comunicação. O princípio 4, as comunidades e os seus direitos, reconhecimento do papel das comunidades locais e dos seus direitos na gestão do património, que também é seu, ou é sobretudo seu. Princípio 7, que integra a sustentabilidade e a ação climática, que hoje em dia não podemos, de facto, planear ou pensar sítios ou turismo sem ter em conta estes aspectos relacionados com as alterações climáticas, como infelizmente bem temos visto no nosso país. Eu trouxe 3 estudos de caso. Trouxe um de arqueologia, digamos, em Çatalhöyük, projeto na Turquia, que todos nós bem conhecemos. Um projeto online de educação e de divulgação patrimonial, científica e formação e educação, que é o ONLA, Online Learning on African Archaeology and Heritage, e um caso local em Faro, no Algarve, um museu digital, onde se apresenta a cidade e o ambiente, o seu contexto natural, como uma forma de apresentar a cidade não só para as próprias comunidades, mas para os visitantes de Faro e da região. O primeiro caso, Çatalhöyük, que é uma das mais antigas comunidades urbanas do mundo, de uma riqueza incrível arqueologicamente, localizada na Anatólia Central, na Turquia, oferece perspectivas sobre a transição do nomadismo para a agricultura e o sedentarismo. Primeira grande cidade, não é? A arquitetura e a organização social são muito singulares, com as suas casas construídas lado a lado, a acessibilidade é feita pelos telhados, decorações riquíssimas e incríveis, com pinturas murais e relevos, que refletem não só a vida cotidiana, mas as práticas rituais da população. Temos presente um modelo de adaptação humana de longo prazo, ilustrando como as sociedades pré-históricas organizavam a vida, o uso dos recursos, os seus sistemas de crença, tudo em equilíbrio com o meio envolvente. Digamos que temos aqui princípios o 1, o 2, o 3 e o 7, dos 5 que já vos disse que íamos estar a falar, sendo o primeiro a proteção e a conservação. No projeto de Çatalhöyük, no centro das decisões da gestão do centro, do sítio arqueológico, está sempre a proteção e a conservação. Ao mesmo tempo que se mantém um sítio em investigação permanente, é um sítio que vai fazendo a proteção, aposta em visita, recebe visitação turística, mas também de locais. É uma gestão que aplica os conceitos de capacidade de carga, que seria o princípio 2, não é? Compatibilizando a investigação com a conservação do sítio e o turismo. O princípio 3, de interpretação e comunicação, baseadas em conhecimento científico, mas tornando-o acessível ao público, de maneira a que a conversa seja possível e que a nossa linguagem, que muitas vezes usamos nos sítios arqueológicos e que não permite o entendimento real da sociedade que lá habitava, seja possível transmitir esse conhecimento. E, por fim, resiliência e sustentabilidade, que no projeto valorizam a arqueologia como uma leitura de adaptações humanas a longo prazo, que é algo fundamental para hoje em dia, e penso que é uma das grandes riquezas da arqueologia, que é essa visão a longo prazo, que nos pode ajudar a todos, mesmo em relação a sermos um bocadinho optimistas, às vezes em situações tão complicadas como as que vivemos hoje em dia. Algumas lições para o turismo arqueológico, algo que nos reúne aqui todos. Çatalhöyük é um exemplo de como o turismo pode de facto existir com a investigação e a conservação de um sítio arqueológico, quando é planeado de forma integrada, quando a própria equipa de investigação faz parte do planeamento turístico, participa nele e envolve-se com os agentes de turismo local. A interpretação como uma ferramenta de gestão que apoia a conservação e o uso responsável do sítio. As pessoas que visitam Çatalhöyük têm consciência da fragilidade e da importância do cuidado e da visita ser em sítios específicos, não se podem visitar todas as áreas do sítio, enfim, tudo isso.
Finalmente, é um exemplo de como a arqueologia pode oferecer ferramentas para pensar a resiliência que precisamos atualmente, não é? Ligando o passado, o nosso presente e como o nosso futuro poderia ou poderá ser, ou que exemplos podemos utilizar ou ter, ou pensá-los, não é? De facto, Chantal Liu lembra-nos que a adaptação e a resiliência estiveram sempre presentes nas sociedades humanas, é uma das grandes características humanas, se não a grande característica humana, eu diria, que nos permite adaptar e sobreviver em situações complexas. O segundo caso é o ONLA, o Online Learning on African Archaeology and Heritage, o trabalho conjunto com o MOA, que é o Museu of West African Art, e um projeto que foi co-criado, quer dizer, que já existia, mas que aplicaram o ONLA, portanto este curso online, num projeto do museu. O ONLA, para quem não conhece, é uma iniciativa educativa internacional, é um curso aberto e gratuito, que se encontra na plataforma Coursera, neste momento com mais de 3.000 estudantes. Oferece formação acessível em arqueologia africana e gestão do património, através de um curso aberto e de um podcast, com alguns dos professores do curso. Foi desenvolvida em parceria com o Instituto Arqueológico Alemão, várias universidades africanas e europeias, promove competências em arqueologia, documentação, gestão e ferramentas digitais. Foram mais de 30 professores e investigadores que se juntaram para co-criar este curso, que é também não tem ânimo de lucro e é grátis e aberto para todos. O Museu de West African Art, na Nigéria, tem um programa que se chama One Earth, que articula formação online, com este curso que vos falei, o ONLA, trabalho de campo e envolvimento comunitário para capacitar profissionais do património da Nigéria e apoiar práticas sustentáveis na região da África Ocidental. Este projeto específico, One Earth, é financiado pelo British Museum. Basicamente, a participação do ONLA neste projeto One Earth permitia aos estudantes de diferentes zonas da Nigéria, normalmente são grupos entre 13 e 16 indivíduos, que são selecionados pelo museu para fazerem este projeto anual. Durante 4 semanas o estudo introdutório, digamos, porque há pessoas que nunca tiveram arqueologia, há pessoas de biologia, de diferentes áreas, que fazem o curso ONLA, que é uma introdução à arqueologia africana, às práticas arqueológicas, e uma vez chegam a Benin City, onde está o museu, para fazer a prática de campo com os colegas do British Museum, já todos têm pelo menos umas bases, umas ideias, e de facto tem sido extraordinário poder ter essa primeira aproximação à arqueologia, mesmo que seja online, para depois ver a aplicação no terreno. Neste caso, os princípios que podemos falar e aplicados da Carta seria o primeiro, da proteção do património, o terceiro, da interpretação e comunicação, as comunidades e os direitos e a sustentabilidade. Portanto, no caso do primeiro, é o reforço das capacidades técnicas e institucionais do próprio museu, mas também da comunidade patrimonial da Nigéria, não é? A interpretação e comunicação, neste caso, de conhecimento como ferramentas centrais de educação e mediação patrimonial, comunidades e direitos, promovendo a participação ativa e a cocriação de conhecimento e apropriação local, porque depois das 4 semanas que os estudantes fazem online e nós acompanhamos com webinars e acompanhamos os estudantes, depois vão para o campo e finalmente a terceira e última fase deste projeto, do One Earth, é os estudantes criam um projeto comunitário, como são de diferentes zonas da Nigéria, normalmente das zonas de onde vêm, onde trabalham um tema patrimonial da sua região. Portanto, eles acabam por levar o seu conhecimento e trabalhar com a comunidade, transmitindo e recebendo da comunidade e criando um projeto. Finalmente, sustentabilidade e resiliência, investindo em formação, é de facto uma estratégia a longo prazo, é formar formadores, no fundo, e neste momento o MOA tem uma equipa de arqueólogos formados a vários níveis e que neste momento dão formação não só na Nigéria, mas em termos mais gerais na região da África do Oeste. Lições para o turismo arqueológico podemos tirar deste caso de estudo. A formação é uma ferramenta estrutural para a proteção e a gestão sustentável do património arqueológico, sem dúvida. O turismo responsável começa, sem dúvida, também com a capacitação local e a justiça epistemológica, este conhecimento que não é um mais que o outro, mas que pode colaborar e trazer e criar juntos. E depois estes modelos híbridos do online e depois aplicar, não é, no campo ou in situ, ampliam o impacto e reforçam a resiliência institucional e também comunitária. O terceiro caso, indo já para Portugal, agora, mais pertinho de nós, o Far Story Spot na Ria Formosa, em Portugal. Portanto,
é um contexto muito especial, não é? A nossa Ria Formosa, com toda a riqueza natural que tem, mas que também, e que faz parte e forma e foi formando ao longo do tempo a identidade farense, não é? De Faro, mesmo a Algarvia, mas neste caso, como estamos a falar de Faro, a identidade farense, através da pesca, da salicultura, a biodiversidade, não é? As práticas tradicionais e a gastronomia, que aí nos inclui a todos, a nossa magnífica dieta mediterrânica, património da humanidade. O espaço foi criado no coração da cidade velha de Faro, é uma casa que foi restaurada e criaram-se 3 espaços principais. Onde temos uma introdução à história e à cidade, à evolução histórica da cidade de Faro. Uma segunda parte do centro, ou do Museu Digital, que é a explicação da Ria Formosa, e aí temos uma personagem, que é um cavalo marinho, o Marino, que explica a história da Ria e que comunica também com as crianças e faz essa interação para haver um bocadinho a possibilidade de comunicarmos com diferentes públicos. E, finalmente, uma última sala, que é a sala da dieta mediterrânica, onde se apresenta a riqueza gastronómica, a cultura, esse património riquíssimo que temos. Quem nos faz essa visita, para além do Marino, o cavalo marinho na zona da Ria, é uma personagem que foi criada, o Zé Manel, que é o do mar, o Zé do Mar, que é um estudante de biologia, mas que cresceu no mercado, a mãe era peixeira, enfim. Há uma personagem que foi criada e que nos vai apresentando a cidade e depois a dieta mediterrânica. No final, ainda há a possibilidade de fazer uma degustação da dieta na esplanada, com vista para a catedral, para a lindíssima Catedral de Faro, portanto, que acaba por completar essa experiência que é o Museu Faro Story Spot. Aqui aplicamos, digamos, três princípios, o 3, o 4 e o 7. Por um lado, a interpretação e a comunicação, através do storytelling, da mediação digital, que nos transmite conceitos, ideias, faz a visita agradável, um momento diferente e, sobretudo, numa região que não tinha nenhum centro cultural deste género. Depois o princípio 4, com as comunidades e os direitos, valorizando saberes locais, identidades vivas, e o próprio projeto inicialmente foi construído como uma cocriação com parceiros locais, a Universidade, o Centro de Ciência Viva, o Museu Local, os guias turísticos, o turismo da região do Algarve, enfim. Foram chamados vários atores, fizeram-se 3 sessões de cocriação para criar o conceito, para ver o que é que se lá poria, para transmitir de alguma maneira, ter lá presente a verdadeira identidade farense, o que era a identidade farense, o que é a identidade farense. E a ideia era que quem visita, não só o turista, fica a conhecer, ou alguém que nunca não teve a possibilidade de conhecer a região, nem muito bem a cidade, fica a conhecer, por outro lado, o local, que possa ir e sentir-se orgulhoso do que vê. Essa era a nossa ideia quando foi criado o Faro Story Spot. Tanto que o slogan é Faro Story Spot, o primeiro spot quando chegas a Faro, ou quando chegas ao Algarve, porque como normalmente o turista chega a Faro, não é, do aeroporto, a ideia é, ok, chegas, vais ao Faro Story Spot, que depois faz a conexão com outras regiões do Algarve, com os conhecimentos tradicionais e outros sítios de visitação da cidade e da região. Finalmente, sustentabilidade e ação climática, promovendo a literacia ambiental, as questões da Ria Formosa, as questões dos cavalos marinhos, as espécies em risco, a proteção ambiental e a relação profunda entre natureza e cultura. O que podemos aprender nós, ou que lições podemos tirar, né, para o turismo arqueológico a partir de um sítio como o Faro Story Spot? A interpretação pode, de facto, transformar o turismo em educação e consciencialização. A narrativa reforça a ligação entre os visitantes, as comunidades e o seu território. A comunicação do património pode apoiar, não é? Dependendo de como a façamos, modelos de turismo mais responsáveis e resilientes, ou pelo menos alternativas. Não é? Numa região como o nosso Algarve, que é normalmente o sol e praia, o mais chamativo, obviamente, com a beleza da nossa costa e o maravilhoso clima que temos, mas é importante oferecermos outras alternativas, não só para turistas que vão fora da época, para os locais, para as escolas, não é? E para esse contacto e essa comunicação entre as comunidades e o seu território também, e património. Um pouco de conclusão, para podermos começar a nossa discussão. A Carta do ICOMOS, para o Turismo do Património, de facto oferece ou pretende oferecer um enquadramento sólido para responder aos desafios do turismo arqueológico contemporâneo. Turismo cultural no geral, no nosso caso, o que seria o nosso turismo arqueológico. Os estudos de caso que eu tentei trazer demonstram que
os princípios da Carta podem ser aplicados em contextos distintos. Não é só um sítio arqueológico, pode ser um novo tipo de museu, educação online, desde a gestão, não é, dos sítios, já está ali à capacitação, o online, ou à interpretação e comunicação, como o faz Storyspot. A proteção do património, o envolvimento das comunidades, a interpretação qualificada e a sustentabilidade são elementos indissociáveis de um turismo responsável e que tão necessidade temos de ter. Aplicar a Carta é, de facto, uma oportunidade para repensarmos os modelos de turismo atuais, reforçando a resiliência do património, das suas comunidades e dos territórios no geral. E com isto termino. Muito obrigada pela vossa atenção.